Em aula de artes, nós vamos aprender sobre os elementos do teatro. A fotografia dessa página mostra uma cena de uma apresentação teatral. Quais elementos do teatro você consegue identificar nessa imagem? Você já participou de uma apresentação teatral? Já assistiu uma peça de teatro? Conte para os colegas como foi essa experiência. Então, essa aí é uma peça de teatro de Dnipro, Ucrânia, em 2015. Então, vamos ver o que mais que nós vamos aprender sobre essas peças, os elementos do teatro, né? A arte de representar, de imitar e de interpretar um personagem existe há muito tempo. Os primeiros seres humanos provavelmente faziam rituais de caça por meio da personificação de caçador ou do animal abatido, para os quais usavam adornos como folhas e peles de animais, e realizavam danças e outros movimentos dramáticos. Esses países, como a Índia, China, Japão, o teatro existe há milhares de anos. No Ocidente, ele surgiu por volta de 550 a.C. na Grécia. Tratava-se de encenações, o canto e dança em homenagem a Dionísio, deus da fertilidade e da cultura. Teatro é a arte de representação. Leia o texto. O teatro é uma arte em que um ator ou o conjunto de atores interpretam a história ou atividades com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos que têm como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos ao público. No teatro, uma história em seu contexto se fazem reais e verídicos, pela montagem de um cenário, pela representação de atores em um palco para um público de espectadores. Engloba todas as outras artes, podendo utilizar a música como trilha sonora, a dança como expressão corporal, as artes plásticas como cenário, etc. O teatro só pode acontecer quando há a união de três elementos indispensáveis: ator, personagem e espectador. Se um deles não estiver presente, não há teatro. Então, olha aí a cena, né? Além do ator, fazem parte do espetáculo teatral o personagem, o espectador, uma variedade de pessoas e os elementos cênicos. Conheça a seguir alguns deles. Olha aí. Apresentações teatrais chamadas como teatro, né? Isso aí na China, né? 2017. Esse aí na Europa, o teatro coberto mais antigo, o Teatro Olímpico, de 2016, né? Cabe 400 espectadores, foi construído em 1585. Esse aqui é o modo como se organiza a ação de um espetáculo, é a dramaturgia. Ele é escrita por um dramaturgo e depois coloca a cena pelos diretores e atores. O diretor é quem garante que os elementos do teatro, como a interpretação, a iluminação, o espaço cênico, contribuam para a ideia central do espetáculo. Aí na imagem acima, o diretor de teatro conversando com a atriz durante o ensaio. Barcelona, na Espanha, 2013. Esse aqui é o cenário, é o conjunto dos elementos, entre eles objetos, móveis, que compõem o espaço cênico. Eles têm a finalidade de representar o local das ações dramáticas, um cenário para ser simples e elaborado de acordo com a idealização do cenógrafo, profissional que cria, acompanha e orienta sua montagem. Acima, atores em cenário montado para a apresentação do teatro em Dnipro, na Ucrânia, 2017. Aqui, a iluminação, a sonoplastia são também importantes durante o espetáculo teatral. O iluminador é o profissional que cria os efeitos de luz, enquanto o sonoplasta cria os efeitos de som, como ruídos, falas e músicas. Acima, o palco do teatro com efeitos de luz. Esse é o figurino, que são as roupas, né? Conjunto de roupas e acessórios criado para personagens de apresentações artísticas. Como elemento importante na apresentação de personagem, pois transmite a respectiva personalidade, classe social, profissão, entre outros aspectos.
profissional responsável por isso é o figurinista. Então, a fotografia acima, eu peço figurino de teatro medieval. Esse aqui é a maquiagem, outro elemento importante usado pelos atores do teatro, pois assim como o figurino, ela demonstra as características dos personagens. Embora haja um profissional específico para isso, o maquiador, em alguns casos, são os próprios atores que podem se maquiar. Acima, a maquiadora pintando o rosto de um ator. Então, essa em uma apresentação teatral, são importantes tanto a interpretação dos atores, quanto o respeito dos espectadores. Portanto, ao assistir a um espetáculo do teatro, deve-se manter silêncio, interagindo com os atores apenas se fizer parte da encenação. As conversas ou qualquer outro barulho durante uma apresentação pode desconcentrar os atores e atrapalhar o bom andamento da peça. Então, aqui, ó, para compor um figurino, o figurinista precisa conhecer bem o personagem, como o lugar em que ele vive, suas características físicas, se é homem, mulher ou criança, os aspectos de suas personalidades. Agora, imagine que você seja um profissional desses e precisa criar um figurino para um personagem teatral. Para isso, leia o texto e escolha um dos personagens para usar sua imaginação nessa tarefa. Então, aqui nós temos a descrição dos personagens, né? A rainha, assistente, o cavaleiro, o bobo da corte, o rei, né? Então, você vai escolher um desses personagens e aqui você vai fazer o figurino que seria dele, certo? Isso aí é criação sua. Pinte bem bonito. Aqui, agora em grupo não tem como, né? Nós vamos criar um texto teatral, cada um vai criar o seu. Vocês podem se basear nos personagens citados na página anterior ou criar outros. Antes de iniciar a escrita e a encenação, faça suas anotações de acordo com as orientações abaixo. Ó. Quais serão os personagens? Onde acontece a história? Qual será a situação central do texto? E quais serão os figurinos e os adereços? Então, você vai completar essa página para concluir a nossa tarefa de arte de hoje. Tchau, galerinha. Bom sucesso aí para vocês.